Nessa aula eu vou dar algumas dicas para vocês para a elaboração de projetos com os ABICs. Bom, a primeira dica que vai ser o contato inicial com o cliente. Então, o cliente lá chegou até você, né? Via telefone, mandou um e-mail solicitando um orçamento para ele fazer um projeto de implantação de monitoramento na empresa dele. Então, o que você vai fazer nesse primeiro contato? Perguntar tudo sobre o ambiente do cliente, né? Naturalmente, o que a empresa pretende monitorar. Então aqui é generalizar mesmo, né? Perguntar como é o ambiente do cliente, né? Se ele tem conhecimento da ferramenta, se ele sabe o que é possível fazer com a ferramenta, né? Monitorar dispositivos de rede, monitorar sistemas web, etc. Bom, continuando nesse primeiro contato, você vai já nesse primeiro contato iniciar a coleta de informações, né? Então pegar todas as informações sobre o ambiente do cliente, sistemas operacionais, se possui sistemas web que ele pretende monitorar, em quais as linguagens foram desenvolvidas. Então, por exemplo, se for um cliente que tem uma loja virtual, se ele tem uma intranet dentro da empresa dele, se ele tem um sistema web que roda dentro da empresa dele, seja um sistema para emitir nota fiscal, seja um sistema de estoque. Bom, importante também é você saber quais são as marcas e os modelos de equipamentos de rede. Por que eu digo isso? Às vezes o cliente quer monitorar, por exemplo, um switch ou um roteador, e daí é um cliente pequeno, ele não tem conhecimento que aquele switch, que aquele ativo de rede é gerenciável. Então, às vezes ele quer monitorar, mas ele não sabe nem o que pode coletar daquele equipamento. Então, é importante você anotar tudinho, né, marca e modelo, solicitar isso do seu cliente, para você também responder para ele depois, ó, esse modelo que você tem, a gente não consegue coletar esse tipo de informação. Ah, esse modelo que você tem, ele não é gerenciável. Ok? Isso para uma empresa pequena, né? um cliente que não tem muito conhecimento. Agora, se for uma empresa grande que já tem uma equipe especializada, ele já vai saber que aquele modelo é gerenciável e ele não vai nem te passar, né, um equipamento que ele não vai desejar ter o monitoramento dele, né, se não for gerenciável. Bom, mesma coisa para marcas de modelos de impressoras, né, sensores que encontramos em data center, né, sensor de temperatura, de umidade, etc. Às vezes o cliente quer, eu quero monitorar a temperatura aqui do meu data center, eu tenho um sensor que foi instalado aqui, mas ele nem sabe que aquele sensor é possível ter comunicação via rede. Tudo bem? Bom, a terceira dica é uma dica muito importante, é você sugerir uma reunião para mostrar os hábitos em funcionamento. Por que eu digo isso? Você mostrando os hábitos em funcionamento para um cliente, a história já muda, porque ele vai ver a ferramenta em funcionamento. Se possível, até como uma prova de conceito, você usar alguns ativos de rede da empresa. Então, mesmo se a reunião que você conseguiu com o cliente for online, então, por exemplo, uma reunião via Skype, peça para ele liberar um acesso assim, de algum dispositivo para você mostrar, né, do próprio ambiente dele em funcionamento. Então, por exemplo, se ele, vamos fazer uma prova de conceito, então, beleza, ele disponibiliza um servidor para você, você instala uns APIs para ele. Então, por exemplo, você pode instalar uns APIs mesmo no próprio ambiente dele, ou você instala uns APIs proxy no ambiente dele para enviar as informações para o seu servidor na nuvem e mostrar para ele, né, dar acesso ao seu servidor para ele acessar o dashboard dos APIs. Então isso é muito importante e você já vai ganhar um ponto com o cliente, mostrando o monitoramento do ambiente dele, né, na real, né, para ele ver como funciona, para ele ver como funciona a coleta de informações no ambiente dele. Então durante essa reunião, né, nessa reunião você já vai definir junto com o seu cliente, né, então, ele que vai definir, né, você só vai perguntar o que vai ser monitorado ou não. Então você vai definir junto com o seu cliente quais são os alertas que serão gerados durante o monitoramento. Né? Quem vai definir? O cliente. Eu preciso que seja gerado alerta desse equipamento. Essa impressora aqui é importante você monitorar
o nível de tone. Então eu quero gerar alerta quando um tone estiver abaixo de 20%. Então essas regras são o seu cliente que vai definir, né? Regras de negócio, você não tem que dar palpite. O seu cliente que tem que definir o que vai ser monitorado, o que vai ser alertado. O bom também é você já definir junto com o seu cliente se esse projeto que você vai fazer será apenas de implantação. Por que eu digo isso? Porque aí na hora de você dar o preço para o seu cliente, você pode, para ganhar o projeto, você pode tirar assim uns 20% se ele for ter um contrato mensal com você. Se ele não for ter, você deixa o preço que você definir mesmo. Então, isso daqui é uma dica que eu dou, que eu sempre faço. Se tiver um contrato de manutenção, eu tiro 20% da implantação e jogo para o contrato mensal. Então, aumenta um pouquinho também, né, o meu contrato mensal, mas o cliente ele vai pagar menos na implantação. Bom, a quarta dica, como eu falei anteriormente, quem decide o que é importante monitorar no ambiente é o seu cliente, não você. Por que eu digo isso? Você não sabe as regras de negócio da empresa dele, né? Quanto tempo, né? Porque ele já tem definido lá o que ele tem de SLA para entregar para os clientes dele, então ele que sabe o que é importante, tanto para ser monitorado, tanto para gerar o alerta. Então, você pode até dar as dicas para ele. Agora, se você tiver num cliente, como eu já peguei várias vezes, e ele não sabe nem o que monitorar, eu só quero monitorar, eu quero monitorar aqui meu ambiente, quero ser alertado, mas ele não sabe nem o que monitorar, então cobre mais pela consultoria, porque você vai estar fazendo uma coisa que é além do seu negócio. Como eu disse, regra de negócio da empresa do seu cliente, você não tem que se meter, ele que tem que definir. Ok? Bom, a quinta dica é elaborar a proposta com uma margem para negociação. Por que eu digo isso? Lembrando, na quarta dica, se você der as dicas, né, se você for elaborar o que vai ser monitorado ou não, né, você vai ter que cobrar mais pelo seu cliente. Então, você elaborar a proposta com uma margem de lucro para negociação, você elaborar a proposta com uma margem para negociação, é você deixar essa margem para o cliente. Eu preciso alterar o escopo, eu quero colocar isso daqui mais no monitoramento. Eu esqueci de te falar que não ia entrar. Então, para você não ficar ajustando o valor da sua proposta, deixa essa margem. Que aí, na hora que o cliente pedir, eu esqueci de mencionar aquele equipamento. Aí você não alterando a proposta, o cliente mesmo já vai ficar satisfeito. Agora, se ele alterar muito o escopo, aí vou ter que te mandar uma outra proposta, porque isso aqui não estava definido no escopo, a gente não tinha negociado. Então você vai poder fazer essa especificação, né? Vai poder alterar, né, o valor da sua proposta. Logicamente, isso daí quem vai decidir é você, né? Se você vai alterar ou não. Eu tô falando, por isso que é uma dica, eu tô falando o que eu faço nos meus projetos. Eu deixo essa margem para negociação justamente para isso. Porque se você não alterar o valor da proposta inicial, alterando algumas partes assim do escopo do monitoramento, o seu cliente mesmo já vai ficar satisfeito para fechar o negócio com você. Bom, a última dica, que é o orçamento do projeto. Depois que você elaborar, definir o que vai ser monitorado, colocou tudo no escopo, o cliente aceitou, agora você vai enviar o valor do orçamento para ele. Então eu deixei aqui no ambiente uma planilha, aqui está o exemplo da planilha, para vocês definirem, né, o que foi definido no escopo, vai anotar aqui, por exemplo, aqui, quantidade de itens de monitoramento Linux, por exemplo, disponibilidade, né? Você vai monitorar, por exemplo, monitoramento simples, via ping, 3 itens. Vou monitorar memória, vou monitorar CPU. Então você vai definir aqui a quantidade de itens, quantidade de triggers que você vai utilizar para gerar alertas. Se esse item vai gerar algum gráfico, o cliente quer ver esse monitoramento graficamente. Então você vai definir junto com o seu cliente, vai anotar tudo na sua planilha. Esse item aqui vai ter 2 itens. Você quer monitorar esse equipamento aqui
de rede, monitorar a impressora, VSNP, vai ter tantos itens. Então, isso daqui é básico que eu coloquei, né? Jogando por alto aqui alguns itens, né? Então, fui colocando aleatoriamente. Então, essa planilha aqui não é definitiva, né? Você vai poder alterar, incluir outros itens aqui, no caso aqui eu coloquei item, trigger, gráfico. Então, você pode colocar aqui alertas, telas, mapas. Você que pode alterar essa planilha como você quiser. Então, eu coloco aqui o tempo que eu demoro, né, trabalhando em cada item, em cada trigger. Então, por exemplo, eu demoro 5 minutos para fazer um item, eu demoro 20 minutos para fazer uma trigger, demoro 30 minutos para fazer um gráfico. Isso daqui você vai ter que definir como que você vai fazer nesse seu projeto. Tudo bem? Então, o tempo total que você demora para fazer 81 itens e o valor do minuto que você cobra. Aqui eu coloco esse valor do minuto porque eu cobro R$300 por hora, que vai dar R$5 por minuto. R$5 por minuto multiplicado pela quantidade de itens que eu vou desenvolver, então vai dar um total de R$2.025. Isso daqui é só um exemplo, né, de um projeto. Vocês podem observar aqui que nesse exemplo do projeto eu só estou fazendo a instalação do Zabbix Server, a instalação do Zabbix Proxy, aqui a quantidade fictícia de 28 filiais dessa empresa, e quanto que eu vou cobrar pelo desenvolvimento dos templates, né, que deu o total aqui dessa planilha aqui em cima. Então, o total desse projeto que eu vou fazer vai dar R$23.775. Vocês podem observar que eu não estou fazendo orçamento de instalação de agente dos Zabbix, eu também não estou fazendo configuração de nenhum dispositivo de rede. Então, imagine que esse daqui é um cliente que você vai fazer esse projeto, implantar esse projeto online, né? Fazer essa instalação online para o cliente. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tirem dúvidas aí no ambiente para eu estar ajudando a vocês a desenvolver um orçamento de um projeto. Ok? Então, obrigado, até a próxima.